Olá, estamos começando mais um programa Elite Rosa, aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Muito prazer, meu nome é Fabiana Sampaio. Eu estou aqui hoje, no dia de carnaval, né, gente? Segunda-feira ainda é carnaval, o pessoal está curtindo aí, mas nós estamos aqui para falar com vocês sobre um tema muito importante para vocês, mulheres. Mas antes de tudo, agora é 12:01, eu sou empreendedora na área da educação, que ama um salto rosa e um bom vinho Pinot Noir. Por que vinho Pinot Noir? Porque era mais leve, assim como a vida tem que ser, que a vida deve ser. Então, espero que você, minha querida ouvinte, protagonista que está aí do outro lado, esteja bem, né? Que esteja tudo bem com você por aí. Pessoal entrando aqui para ouvir a rádio, pessoal de Belo Horizonte, Minas Gerais, pessoal da Bélgica. Então, é um prazer ter vocês aqui comigo. E hoje, quem está aqui é a Jennifer Fernandes. Olha só a história da Jennifer para vocês entenderem o tema de hoje. A Jennifer, depois de trabalhar mais de 6 anos na área de comunicação corporativa, ela passou por um processo de profundo autoconhecimento e optou por fazer uma transição de carreira para a área da saúde, atuando como terapeuta holística e educadora. E isso levou ela a fundar a Lucidez na Alma, que é uma empresa de infoprodutos digitais que leva uma nova consciência para todos que se identifiquem com servir, né? E ela descobriu que o propósito de vida dela é ajudar as pessoas a transformarem suas dores em sabedoria, para que elas possam manifestar sua exclusividade e viver com leveza e propósito. Olha só, gente, olha só que incrível isso. Você, mulher que está aqui, vai ser com certeza aqui vai ter o privilégio de ouvir a Jennifer. Jennifer, tudo bem? Como que você está? Boa tarde, Fabi. Muito obrigada pelo convite. Eu estou bem, e você? Bem, graças a Deus. Que bom ter você aqui com a gente. E hoje, né, Jennifer, nós vamos falar sobre um tema muito importante, que para você, mulher que está nesse processo de autoconhecimento, você empreendedora que está aqui, está nesse processo, o tema é: conheça os 4 níveis da sua missão de vida. E a Jennifer vai falar com a gente sobre isso. E eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui na audiência de hoje. Então, vamos começar esse bate-papo, né? Jennifer, tem uma pergunta que eu faço para todas as mulheres que vêm aqui no programa, porque todas as mulheres são empreendedoras, assim como você, né? Fez transição de carreira, trabalha com infoprodutos e tal, mentora mulheres ali, pessoas. E eu queria saber de você o seguinte: o que para você é empreender e quais os desafios de empreender? Então, para mim, empreender é servir as pessoas naquilo que elas têm de melhor. Então, você vai usar as suas capacidades, né, as suas habilidades, seus talentos para servir os seus clientes. Então, para mim, servir é isso, né? Você usar os talentos e os dons que você recebeu para criar produtos e serviços que façam sentido para as pessoas e façam a diferença na vida das pessoas. E eu acho que o maior desafio, assim, da parte do empreendedorismo é a questão das pessoas confiarem nelas mesmas, porque muitas vezes a gente tem ideias grandiosas e muitas vezes a gente não acredita naquelas ideias que a gente recebe, a gente não consegue colocar em prática, porque a gente está muito preso em coisas que aconteceram com a gente no passado, em situações que ocorreram, que fazem com que a gente não consiga ir para a ação e colocar isso em prática, fazer um negócio que impacte a vida das pessoas. Muitas vezes você tem a informação, você recebe, mas você não consegue entrar em ação. E olha que incrível isso, hein? A questão da autoconfiança. Por isso que é importante o autoconhecimento, porque a pessoa, quando se conhece, né, ela fala: não, se esse projeto está na minha mão, se eu tenho vontade daquilo, isso faz sentido, está ligado a quem eu sou, por que não colocar em prática? E aí a gente vê muitas mulheres, né? Com certeza deve ter chegado para você, mulheres que estão com um projeto engavetado, ó, há muito tempo e não coloca para funcionar, não coloca ação naquilo porque tem as travas, não é? Olha que Exatamente. incrível isso. Você, mulher que está nos ouvindo, se você está passando por isso, se você tem alguma sugestão, se você tem aí alguma dúvida em relação a isso, ó, aproveita para fazer a pergunta aqui para a Jennifer. Ó, o DDD 31 98308 5976, DDD 31 98308 5976. Então, aproveita e já manda a sua pergunta, a sua dúvida, tá? Você que está pelo site, manda pelo próprio site mesmo, tá certo? Jennifer, então vamos começar nosso bate-papo. E aí, a minha pergunta que vai para você aqui é fazer essa questão da conexão, né? Porque, assim, o corpo, mente, espírito, que
fazer isso, né? Como fazer essa conexão entre o corpo e principalmente a nossa missão de vida, que inclusive é abordada na sua mentoria, né? Que você aborda na sua mentoria e aí que você faz com as pessoas. Sim, assim, o corpo ele é muito importante no processo de autoconhecimento, porque ele te passa sinais do que está acontecendo dentro de você. Certo. Então, ele é um mensageiro, né? Todo o corpo ele é um mensageiro de informações do que você está sentindo, do que você está pensando. E o que acaba acontecendo, né? Por que isso é importante quando a gente fala da missão de vida? Porque quanto mais conectada a pessoa está com o sentir dela, com o que ela está sentindo, mais ela consegue colocar em prática a missão de vida dela, que é expressar quem ela é no mundo. E aí, o que acaba acontecendo? Por as pessoas, muitas vezes, estar cheia de traumas, cheia de coisas que aconteceram no passado delas, que elas não conseguiram ainda perdoar, elas não conseguem se conectar com esse sentir, porque dói muito sentir para elas. Então, elas acabam indo para a mente e elas ficam presas no que a mente está falando para elas. E aí, quando você pergunta para elas, né, na sessão, o que você está sentindo, muitas vezes elas não conseguem responder, porque elas não conseguem ir para o sentir. Elas vão para a mente porque dói demais sentir. Então, no processo de autoconhecimento, a gente precisa ter esse foco muito grande no corpo, né? De você estar 100% conectada ali, né? De você fazer 3 respirações profundas para conectar com o corpo, de você estar com os 2 pés no chão, de você estar confortável ali, para que você consiga exercer a sua missão de vida, você consiga sentir o que você está sentindo e exercer a sua missão de vida. Porque o que acaba acontecendo? Sem esse sentir, você fica desconectada de você. E aí você acha que é a sua missão de vida, que aquilo é a sua essência que está te falando para você fazer, mas muitas vezes não é. E aí as pessoas se perdem nisso, né? Então, o que acaba acontecendo? Esse processo do sentir, muitas vezes é isso que nos leva a fazer uma transição de carreira, a terminar um relacionamento que não está mais alinhado conosco. Por quê? Porque você está sentindo um peso no seu corpo, você está sentindo que aquilo não faz parte de você, que aquilo não está mais alinhado contigo, porque você está sentindo frustração, você está se sentindo perdida e o corpo ele vai te mostrando, né? Ou em forma de desarmonias, ou num cansaço, ou em doenças mesmo, ele vai mostrando para você que alguma coisa não tá legal. E aí você precisa estar muito conectada com você para sentir isso e fazer os movimentos necessários. Então, esse sentir, ele te leva a esses movimentos de mudar. Né, de mudar, fazer uma transição de carreira, a terminar um relacionamento, a começar um projeto, porque você vê que aquilo não está alinhado com você. Aí você começa a buscar o que seria que está alinhado com você. Entendi. Então, quer dizer, o sentir é importante, né? Ou seja, quando é aquela coisa, muitas vezes a gente fala, nossa, mas eu sinto. Tem até uma frase que fala, se faz sentir, faz sentido, né? Ou seja, se você está sentindo algo que não está coerente, está fazendo sentido você não estar mais ali, não estar naquele relacionamento, não estar mais naquele negócio, naquela carreira, naquela empresa. Então, o corpo está dizendo para você, muitas vezes as pessoas, elas não percebem esses sinais, né, Jennifer? Exatamente. Muitas vezes não percebe, e isso é uma grande coisa. Por isso que é importante também a gente meditar, a gente se conectar com a gente, para ter essa atenção plena, né? Então, existem várias técnicas que nos ajudam nesse processo, né? De você se conectar com você, se conectar com o corpo, para você conseguir acessar essa sabedoria, essa sua intuição, para você ver esses sinais que o seu corpo está te passando. Então, você só consegue ver quando você para estar presente, né? Você está aqui no aqui e agora, observando o que seu corpo está te dizendo. Exatamente. E foi legal você ter falado do você estar aqui presente. Até acho que eu postei alguma coisa nos stories, acho que foi ontem. Porque a gente precisa estar no presente, viver o presente, a presença ali. Não é à toa que o nome presente, ele o nome presente já é um presente, ou seja, você tem que estar ali, o poder da presença. E aí eu queria até dar um exemplo, porque assim, vou dar um exemplo aqui para realmente demonstrar aquilo que eu acredito que seria esse poder da presença. Eu sou bailarina há um tempo, né? Já faz um tempinho que eu sou bailarina, e uma coisa que, assim, momentos em que eu estou exatamente presente. Um exemplo, quando eu subo no palco para dançar, eu estou literalmente presente ali. Pode estar caindo no mundo e eu estou ali. Para mim, naquele momento, não existe outras questões que eu preciso resolver, não existe algo que está lá na minha agenda, não, é só aquele momento, é a minha presença. Outro exemplo, aqui no programa, é o momento presente, eu estou aqui, eu só penso nisso,
Pode estar caindo o mundo lá fora, mas aqui é esse momento que eu preciso estar aqui para realmente entregar com o coração, entregar realmente com a alma, porque eu acredito muito nisso. E aí eu dou o exemplo da dança, porque é uma coisa que é bem interessante, porque é um momento em que parece que antes de subir no palco, é aquele momento de concentração. Tudo que eu vou fazer tem a concentração antes, que você falou. Você tem ali a prática para você entrar naquela presença, no sentir. E aí eu faço toda aquela meditação, aquela coisa, na hora que eu entro no palco, o meu corpo esquenta. Tanto quando eu vou dar uma palestra, ou quando eu vou dançar, algo do tipo, ele esquenta que parece que vai pegar fogo. Né? Ou seja, esquenta do jeito que fala, gente do céu, parece que está subindo. E depois que você está ali, você relaxa e você esquece tudo que está ao seu redor. Você só está ali para entregar o que você precisa entregar. E aí, entrando nesse tema, eu já queria te fazer outra pergunta. Você citou algumas práticas, mas existem algumas práticas específicas, técnicas ali, que você recomenda para alinhar, principalmente, essa questão do corpo físico com a missão de vida? Sim, eu indico muito meditações, né? Então, tem vários tipos de meditações. Tem o relaxamento alfa profundo, tem meditação ativa, tem meditação com música, sem música. Eu acho que a meditação, ela ajuda muito a gente se conectar com a nossa intuição, com a nossa sabedoria, com o foco no presente. Porque depois que você faz a meditação, você fica mais conectada com você, com o seu sentir. E fica mais, digamos assim, mais límpido. Porque o processo de meditação é um processo de limpeza também, né? Você está limpando muitas vezes crenças, memórias, você está limpando ali um monte de coisa que está ali na sua mente, e aí você foca em 100% no que precisa. Então você, de certa forma, está mais conectada com a sua essência e com a sua missão de vida. Você começa a ter mais clareza do que você vai fazer para fazer aquilo que você precisa fazer naquele dia com relação à sua missão de vida. Então, esse processo de meditação é muito interessante, a prática de aterramento, né? Então, tem alguns estudos que falam, né, de você andar descalça, que faz muita diferença, né? De você estar com os pés no chão, você se conectar com a terra, faz muita diferença, porque você está mais presente, você consegue sentir a terra sobre os seus pés. Então, às vezes, se você tem um lugar que você tem grama para pisar, também é muito bom, para dar esse aterramento, né, de você sair da mente, conectar aqui na terra mesmo. Escrita terapêutica pode não parecer, mas ajuda muito, porque a escrita terapêutica, né, o que é isso? É você pegar um papel, né, se você for do papel, se você for do computador, se você quiser anotar o que você está sentindo sem filtro, você colocar como que você está naquele dia, o que vier na cabeça. O que vier na cabeça. Legal. O que vier na cabeça, você colocar aquilo no papel sem filtro, só você vai ler aquilo, só você vai ter acesso. Isso ajuda a purificar também e ajuda você a se conectar no que importa, porque muitas vezes acontecem coisas e a gente está no piloto automático ali no dia a dia, na correria. E a gente não consegue integrar aqueles aprendizados. Aí quando você para, você escreve, você fala, nossa, eu aprendi isso com aquela situação, isso faz você ter mais clareza ainda da sua missão de vida, porque você começa a ver os aprendizados que você teve, as coisas que você quer fazer. Então também é um processo muito interessante de você anotar tudo que vier na sua mente ali, do que você está sentindo, o que aconteceu com você. Como se tivesse um diário também, né? Fazer um diário, né? Todos os dias você escrever os seus sentimentos ali, escrever o que vier na cabeça mesmo. E a gente, depois que pega para ler, a gente vai ver, nossa, olha só como eu me senti naquele dia, olha só como aconteceu algumas coisas naquele dia. É bem legal isso, realmente. E uma coisa que você citou, sempre que for fazer alguma coisa, né? Você entrar naquela, eu falo porque eu faço muitas atividades, e algumas atividades que ela, assim, vamos lá. Você é empresário, tem aquele momento de criação, de desenvolvimento, de falar, de tal, que eu amo. Mas existe um momento que eu vou ter que olhar para uma planilha, que eu vou ter que olhar para números, e é uma coisa assim, não estou dizendo que eu não gosto, porque eu sou contadora, né? Então, assim, não é por acaso. Mas é o momento que eu sei que eu tenho que despender mais energia para aquilo, entende? E não é uma coisa que eu falo, nossa, eu amo fazer isso, mas eu preciso fazer. Então, assim, ou seja, quebrou uma atividade de, eu vim de toda aquela criação, de estar atendendo cliente, de tá. Aí, poxa, agora eu vou ter que ver minha planilha financeira, por exemplo, ver lá meu DRE, ver lá os impostos e tal. Vou mudar, faz uma meditaçãozinha, uma respiração, opa, agora eu vou mudar, vou para o meu modo analista, sai do meu modo, sabe, aquela coisa da criação, da execução e tal, enfim, né, ali do que eu estou fazendo, e vou entrar no meu modo analista. Então, assim, essa questão de respirar, fazer até uma meditaçãozinha, sei lá, fazer alguma coisa assim, que eu gosto muito da meditação, faz você
entender que você está entrando para uma outra atividade que vai exigir mais de você ou menos, dependendo ali, né? Então, eu acredito muito nisso, e essas técnicas com certeza ajudam bastante, não é? Sim. Bom, Jennifer, agora, é 12h16, nós vamos para o nosso primeiro intervalo e a gente já volta, e vocês não saiam daí. Olá, voltamos com o programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Agora é 12h23, horário de São Paulo, e eu estou aqui com a Jennifer Fernandes, batendo um papo sobre conheça os 4 níveis da sua missão de vida, e já rendeu o papo para o primeiro bloco, hein, gente? Então vai vir muito mais coisas boas aqui. E eu quero agradecer ao pessoal da audiência que está entrando aqui, essas mulheres protagonistas, Vespasiano, Santa Luzia, Minas Gerais, pessoal da Suécia, Nebraska, Estados Unidos, pessoal entrando aqui nessa segunda-feira de carnaval, estando aqui com a gente para ouvir esse bate-papo super interessante com um tema maravilhoso para você, mulher empreendedora. Então, vamos lá, Jennifer, vamos voltar com o nosso bate-papo aqui. E eu queria saber o seguinte, de que maneira, né, a mente e a consciência, elas desempenham um papel na compreensão e a realização da missão de vida? De que maneira isso influencia na realização da nossa missão de vida? Então, influencia demais porque a nossa mente, ela determina a nossa realidade. Então, o que a gente gravou ali na nossa mente, principalmente dos 0 aos 7 anos, determina como vai ser a nossa vida se a gente não purificar as nossas crenças. Então, muitas vezes aconteceram coisas ali que fazem com que as pessoas elas não consigam se conectar com a missão de vida. Porque, assim, quando as pessoas nascem, elas já estão ali conectadas com a fonte, elas já estão conectadas com a missão de vida delas. Só que ao longo do processo que ela vai vivendo, ela vai crescendo, ela vai se inserindo na sociedade, ela vai se desconectando desse sentir, da missão de vida delas. Por quê? Porque o que a gente pensa e o que a gente sente sobre nós mesmos vai nublando o que seria a nossa missão de vida. Então, eles começam a atrapalhar, porque começa você perder essa conexão, dessa intuição do que você veio fazer aqui. E aí, ao longo do processo de autoconhecimento, a gente precisa ir purificando, né? Ganhando uma nova consciência e purificando a nossa mente dessas crenças que nos limitam, né? Porque muitas vezes você tem crenças que falam que você não é boa, que você não se acha suficiente, que você não tem valor, que você faz pouco e você tem pouco resultado. E tudo isso ali fica atrapalhando, porque aí você, quando você tem esse tipo de crença, você não consegue se posicionar na vida e ter resultados que sejam condizentes com aquilo que você acredita. Você vai ter resultados de acordo com as suas crenças. Então, se as crenças são negativas, os seus resultados serão negativos, que vão confirmar aquilo que você acredita sobre você. Sim. E isso é muito incrível, né? Porque, vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Um exemplo bem, assim, bem bobo, mas é um exemplo. Eu lembro que a minha mãe, quando eu era criança, ela falava bem assim, cuidado na hora de for passar ferro na roupa, senão você vai queimar, entendeu? Você vai queimar a roupa e tal. E ficava naquela, sabe? Cuidado, 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 cuidado. Eu falava, gente do céu, vou queimar essa roupa, não sei o quê. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Então, hoje, é uma coisa boba, gente, mas hoje você vai passar o ferro na roupa, você pega aquela roupa, você fica, gente, e parece que fica na minha cabeça, minha mãe falando, não vai queimar roupa, não vai queimar roupa, não vai queimar roupa. E quantas vezes eu só nessa coisa na minha cabeça, de passar o ferro, parece que era tão forte, sabe? Que eu ia passar e eu não queimava a roupa. Olha aí. É uma coisa boba, mas é algo que veio lá da minha infância. E aí você precisa ressignificar isso. E às vezes, eu tô falando de uma coisa pequena, mas imagina algo muito maior, por exemplo, que foi dito lá quando você era criança, né? E você faz as coisas hoje para confirmar isso. Como se, nossa, eu tenho que confirmar que eu não sou boa nisso, porque estão falando que eu não sou, alguém me falou em algum momento, e eu preciso confirmar isso. E eu confirmo como? Fazendo exatamente aquilo que não é para fazer. Não é? É bem isso, né, Jennifer? É bem isso, Fabi. E aí, o que acaba acontecendo? No processo de autoconhecimento, muitas pessoas acreditam que é um processo de você colocar coisas, né? Só que, na verdade, não é um processo de você colocar nada. É um processo de você tirar e purificar essas coisas que você achava que eram você e que não são você. Para você se conectar com a sua essência e conseguir servir o mundo com seus dons e talentos. Então, você fazer essa purificação para você ter pensamentos que condizem com aquilo que você quer fazer, né? Você ter crenças fortalecedoras, você ter uma nova consciência, só a partir disso que você vai conseguir exercer a sua missão de vida
totalmente alinhada com quem você é. Porque senão, essas crenças, essas coisas, o que você sente sobre você, o que você pensa sobre você, acaba nublando as suas ações, e aí você vai ter muitas vezes ações compensatórias, né? Você vai fazer uma coisa que você acha que você acredita que é a sua missão, mas na verdade não é. Você está compensando uma dor que você teve na sua infância. Sim. E aí fica nesse processo, né? E aí você acaba se enganando muitas vezes, porque você está só validando algo que ficou lá atrás, e você, na sua cabeça, você precisa fazer aquilo. Né? Olha que coisa. E aí, a gente aqui, falando para mulheres empreendedoras, o quanto, de repente, você tem aí de coisas que você quer fazer, você quer criar, quer desenvolver, mas lá atrás falaram que você não daria certo, que você... quantas vezes a gente até escuta, né? Nossa, mas você é muito lenta para fazer as coisas, né? Nossa, mas você não... Sei lá, eu dei aqui um exemplo que muitas vezes acontece, né? A gente vê, inclusive... pessoas perto da gente, família, você vê uma mãe falando para o filho, isso é muito lento, anda rápido, e tudo isso vai lá ficando na memória dessa criança, que quando cresce acaba impactando aí na evolução dela. E Jennifer, qual que é a importância da espiritualidade desse processo de descobrir e viver, né? Porque não basta só descobrir a minha missão, eu preciso viver essa missão. Qual que é a importância, então, da espiritualidade nisso tudo? Então, assim, eu vejo dessa forma, que a espiritualidade é o que dá sentido para a vida da pessoa, é o que vai fazer ela sentir um significado maior de viver. E isso, na minha visão, não tem nada a ver com religião, né? Com cunho religioso, né? Sim. Então, é o que dá sentido para a vida da pessoa. E quando ela começa a se conectar com ela, né? Ela purifica essas emoções, ela purifica a mente dela, ela vai ganhando uma nova consciência, né? Vai investindo nela mesma. Nesse processo, ela começa a se conectar com essa parte dela mais profunda, né, com a essência dela, e ela vai se conectando com a espiritualidade dela, né, o que dá sentido para a vida dela. E aí ela começa nesse processo, um processo de desconstrução do que ela achava que era ela, para o que é ela na realidade, né? Então, quando você começa a se conectar com o que dá sentido para a sua vida, é como se você começa a desconstruir tudo aquilo que você pensava sobre você, que você achava que era você e que não é você. E aí você começa a se conectar com a sua parte mais pura, né? Você vai se conectando com as suas reais habilidades, com os seus talentos, com os seus dons. E aí você vai se posicionando de forma diferente na vida. E é isso independente, né? Se você tem religião ou não, porque tudo isso contribui, né? Essa conexão que você tem com a sua espiritualidade, com o que dá sentido para você, ele vai te levando para um novo lugar, porque aí você começa a receber intuições, você começa a fazer coisas que estão mais alinhadas com você. Exato. E olha, isso que você falou é muito real, essa questão da intuição. Você começa a entender os sinais, né? Porque muitas vezes, eu não tenho uma religião específica, mas eu acredito em Deus, sou cristã, e eu sou uma pessoa que ora todos os dias, tem todo minha rotina espiritual ali. E tinha coisas, antes de tudo isso, tinha coisas que aconteciam na minha vida e que eu não entendia, sabe? Porque assim, eu acredito muito que Deus, ele te dá sinais, né? Ele te mostra. Só que o posicionar é seu. Então, eu costumo dizer assim, ele dá o livre-arbítrio, ele te mostra, mas ele te dá o livre-arbítrio para você tomar a sua decisão. Só que se você não tá nesse processo, se você de repente está desconectada, né? Como você falou, desconectada da essência, desconectada com o sentir, desconectada com a sua missão de vida, o que acontece? Os sinais vêm, Deus mostra um monte de coisas, esfrega na sua cara e você não vê. Exatamente. É verdade. Acontece muito disso. Então, quando você está nesse processo de autoconhecimento, que a Jennifer traz, inclusive, na mentoria dela, que ela vai falar sobre a mentoria dela, veja que você consegue perceber coisas que você não percebia, você não percebe. E isso é importante, principalmente para você, empreendedora, que tem um negócio, e a gente sabe que Deus nos dá sinais também, até por questões assim, em quem eu vou me conectar, quem eu vou fazer negócio, se é aquele cliente realmente que faz sentido para mim, porque às vezes Deus está te livrando de muita coisa, só que você não está enxergando isso, né? Mas é bem isso que você falou, a intuição vem. E Jennifer, mais uma coisa, como que você faz, então, já pensando na sua mentoria, né, no que você traz, como que você ajuda seus clientes a integrarem esses 4 níveis na sua jornada de descobrimento, principalmente da missão de vida, né, desses 4 níveis de conhecimento?
Então, principalmente ganhando uma nova consciência, porque geralmente quando as pessoas chegam, elas chegam com alguma questão na carreira, elas estão ali infelizes, insatisfeitas, e a gente precisa mostrar, porque tem muito uma crença assim, a missão de vida tem a ver com você ter uma carreira bem-sucedida, de você ser bem-sucedida na vida, você ter um casamento bom, de você ser bem remunerada fazendo aquilo que você faz, e fica muito nesse foco, missão de vida, né? Só que esse é um trabalho secundário, né? Quando a gente pensa em missão de vida, que é o papel que você exerce no mundo, ele tem 4 níveis, né? Então, o primeiro é você com você mesmo. Então, você tem uma missão com você. E a missão é você ser quem você é. E aí a gente vai esclarecendo isso para a pessoa, né? Que a parte da carreira é o terceiro nível. Primeiro, você se torna um exemplo a partir de quem você é. Então, você se conecta com você, você começa a se conectar com quem você é de verdade, tirar essas coisas, essas ilusões que não são você. E aí, quando você faz esse trabalho muito profundo com você, né, de autoconhecimento, você vai começando a impactar a vida das pessoas. Você se torna um exemplo para as pessoas. E aí você começa a ir para o seu nível 2, que é ali nos seus relacionamentos. Então, você começa a impactar as pessoas da sua família, os seus colegas de trabalho, né, os seus amigos. Você vai impactando as pessoas da sua rede de contatos. Sim. Porque elas vão vendo em você uma pessoa que está conectada, que está ali vivendo a sua verdade, que está ali vivendo o que ela acredita, né? Está sendo uma pessoa autêntica. Então, isso se torna exemplo para as pessoas. E aí, quando você faz muito bem feito esse processo, você passa para o nível 3, que é você começa a impactar as pessoas na sua carreira. Então, se você tem uma empresa, né, que no caso das empreendedoras, você começa a impactar a vida dos seus clientes, da família dos seus clientes, dos seus fornecedores. Você começa a impactar a vida de pessoas que você nem imagina. Você começa, a sua história se torna exemplo. Então, aí você vai lá e dá uma palestra no Sebrae, por exemplo. A sua palestra, porque assim, a sua missão, ela te leva para lugares que você nunca imaginou. Sim. Então, às vezes, você é convidada para fazer projetos que você nunca imaginou, porque você está impactando ali na sua carreira, né? Você está impactando a sociedade. Você vai fazer um projeto com o governo, você vai fazer um projeto com o Sebrae, você começa a ser chamada pela mídia para dar entrevista, por exemplo. Por quê? Porque você está sendo você e você está impactando a vida de outras pessoas. Porque esse é o verdadeiro trabalho, né, do ser humano, é ser quem ele é, expressar a essência dele, né, o que ele tem de melhor. E aí, o que acaba acontecendo? Quando a pessoa ela vai para esse lugar de se conectar com ela, tem pessoas que fazem esse trabalho tão bem feito que elas passam para o 4 nível da missão de vida delas, que é, após a morte delas, elas deixam um legado aqui que continua impactando as novas gerações. Então, tiveram várias pessoas que vieram aqui e deixaram legados grandiosos que continuam, a gente continua lembrando deles. Eles não estão mais aqui, mas a história de vida deles inspira, motiva, porque eles deixaram um legado, né? Então, aqui eu poderia falar de vários nomes, né? Tem Albert Einstein, tem Jesus, Osho, tem muita gente que veio aqui e fez uma missão grandiosa e deixou esse trabalho grandioso. Então, isso também pode acontecer com a gente se a gente quiser, né? Você deixa um legado a partir daquilo que você é, a partir da sua história de vida, a partir do seu sentir, né? A partir daquilo que faz sentido para você. E é um pouco do que a gente faz na mentoria, né? A gente mostra para a pessoa que a missão de vida vai muito além de você ter uma carreira bem-sucedida e servir as pessoas com os dons e talentos que você tem. E aí elas começam a olhar para a vida delas de uma forma diferente, né? Então começa essa purificação, né? É um processo de transformação mesmo, né? Que ela começa a libertar, né? Tudo que ela achava que era ela e que não é, e ela vai ganhando essa nova consciência para se posicionar de forma diferente na vida. Olha que incrível isso, incrível, incrível, porque quando você falou dos 4 níveis, o último, então, seria o legado que eu vou deixar. Exato. Quando a gente está nesse processo de autoconhecimento, de descoberta, entender a sua missão de vida, você vai subir nesses níveis, né? O primeiro é com você mesmo, porque sem esse não tem como eu subir o nível se o primeiro não for comigo mesmo, né? Exato. E depois você vai crescendo, você vai evoluindo, e é uma coisa muito natural, porque as pessoas vão percebendo. Você não precisa falar, você não precisa nada, as pessoas falam para você. E as pessoas vão sendo impactadas por aquilo que você faz. Exato. Não é? E aí você você se torna uma pessoa mais abundante. E é claro, a abundância, ele não está ligado só à questão de riqueza, né? Você vai ser próspera em todas as áreas da sua vida, né? E aí você se torna uma pessoa mais abundante, daqui a pouco você já está transbordando, porque aí está além de você e dos seus, mas para outras pessoas que, de repente, não fazem parte do seu ciclo,
mas são pessoas que estão te vendo, estão observando, estão vendo você na tua carreira, você se desenvolvendo, e aí chega um momento que você começa a impactar vidas. Eu acredito muito nessa questão do servir. E eu acredito muito que essa é a missão de vida de qualquer ser humano, servir outras pessoas. Acho que esse é um propósito, uma missão maior, que cada um vai entender o que é esse servir, né? O que eu posso servir, o que eu posso oferecer para o mundo. E hoje, Jennifer, eu até falei, eu faço live todos os dias, né? Quando dá, eu faço. Mas eu falei hoje sobre aquela ferramenta, acredito que você conheça, que é aquela Ikigai, que a gente utiliza muito no processo de mentoria, né? Mentoria, de processo de coaching, enfim, desenvolvimento humano. E tem uma parte que diz, né? O que eu posso oferecer para o mundo? Porque eu tenho minha paixão, eu tenho minha vocação, né? Ou seja, aquela missão ali, eu tenho o meu profissional, mas o que de tudo isso eu posso extrair pensando em carreira, pensando em tudo que você quer servir, mas chega um ponto que você pergunta, o que eu posso oferecer para outras pessoas? E aí uma das respostas está aqui também nesses níveis, né, que você vai desenvolvendo aí, e você vai observando os impactos que você vai trazendo. Primeiro para você, depois para as pessoas que estão ao seu redor, depois para as pessoas que estão um pouco mais longe, mas que já estão de alguma forma você já está gerando um impacto nessas pessoas. Olha que incrível, mulheres. Já pararam para pensar nisso? Já observarem E é importante a gente observar em qual nível a gente está, né, Jennifer? Exatamente. E você vai perceber que, às vezes, as pessoas vão começar a perguntar: nossa, tem alguma coisa diferente em você? Você cortou o cabelo? Você mudou seu estilo? Exatamente. Não, pode até ser que seja isso, mas não é isso, porque a energia da pessoa muda. Então a pessoa fala assim: nossa, parece que você está mais feliz, nossa, você está diferente, o que você está fazendo? As pessoas começam a se identificar com você e começam a te questionar o que você está fazendo para estar desse jeito que você está. Então isso é muito legal. E aí chega o ponto da pessoa perguntar, né? O que você está fazendo? Me ensina. E aí eu falo assim, com uma mulher empreendedora e empresária, ela fala, eu te ensino, com todo prazer. Tem meu Instagram para você ter o conteúdo mais tarde, aqui meu Pix, né? Eu vou te ensinar. Mas é isso, gente, ó. Nós vamos então para o nosso segundo intervalo e a gente já volta, então não saia daí. Olá, voltamos então com o nosso último bloco aqui do programa Elite Rosa, na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. E hoje aqui eu estou com a Jennifer Fernandes, falando sobre os 4 níveis da sua missão de vida. Conheça os 4 níveis da sua missão de vida. Agora, 12h47, eu quero agradecer aqui o pessoal que está entrando também de Nebraska, de Illinois, Nova York, dos Estados Unidos, sempre presentes aqui também. Muito obrigada pela audiência de vocês. Então, Jennifer, vamos continuando aqui. Uma coisa que eu queria saber é o seguinte, quais são alguns desafios que os seus clientes, suas clientes, elas enfrentam ao tentar alinhar a sua missão de vida? Quais são os principais desafios? Pensando assim que é mudança de carreira, é uma empreendedora, por exemplo, uma mulher que ela saiu da CLT e ela quer empreender. Né? Eu acredito que existe aí várias questões que ela precisa trabalhar, principalmente. Quais são esses desafios? Então, o que eu vejo, assim, muito, a pessoa ela descobre a missão de vida dela e depois ela se paralisa, ela fica paralisada porque ela não consegue agir, porque não é só você descobrir, né? Você precisa entrar em ação. E muitas pessoas têm essa dificuldade, porque elas têm muito medo do julgamento do outro, elas têm muita insegurança, às vezes elas deixam a mente falar mais alto. Então, se você vai ouvir a sua mente vai colocar vários obstáculos do porquê que você deve continuar fazendo aquilo que você está fazendo e não ir exercer a sua missão de vida. E aí, quando as pessoas escutam esses pensamentos, isso acaba paralisando elas. Então, eu vejo muito isso, né? Porque elas acabam procrastinando, arranjando desculpas, né? Tipo, falta tempo, falta dinheiro. Agora eu não consigo, eu vou deixar para depois. Eu estou muito insegura porque eu não me sinto preparada para fazer isso. Muitas vezes a pessoa ela já tem vários cursos naquilo, aquilo aquece o coração dela nessa nova carreira, mas ela não se sente pronta. Então, ela sempre acha que falta mais um curso. Então, ela vai lá e vai buscar esse curso. Só que, na verdade, não está faltando nenhum curso. O que falta é ela acreditar e confiar nela. E aí, muitas vezes, ela não consegue fazer isso porque ou ela não confia nela, ou porque ela está ouvindo o julgamento das outras pessoas ali que falam para ela que isso não vai dar dinheiro, que isso não é legal, o que ela vai fazer agora para sobreviver. Então, esses são os principais desafios que eu vejo.
Entendi. E realmente é real isso, hein? Trabalhando com empreendedoras, com mulheres, nesse movimento, a gente percebe muito isso. A Uhum, mulher, ela às vezes acaba criando algumas situações e é por falta mesmo de, nossa, eu não estou conseguindo me enxergar naquilo, ou não sei se vai dar certo, então eu prefiro não começar. uhum, Entendeu? Porque também tem aquela questão, pelo menos se eu não começar, eu não vou lá na frente, de repente, na cabeça dela, achando que não vai dar certo, pelo menos eu não vou fracassar. Como que eu vou fracassar com algo que eu não fiz? Né? uhum, Então fica muito mais fácil eu não fazer e não ter história de fracasso. Que, gente, uma coisa que eu aprendi muito, inclusive no empreendedorismo, e aí indo para o digital, principalmente, tenha. Eu vi essa frase ontem, que o meu mentor disse numa mentoria. Ele falou assim: crie um bom relacionamento com o seu fracasso. Você só uhum, perde quando desiste. E que uhum, todo fracasso que, de repente, a gente vir a ter nesse processo, eu estou falando para empreendedoras, principalmente, porque o foco aqui são empreendedoras. Todo fracasso que você tiver de uma coisa que não deu certo, ou não, sei lá, às vezes não era para ser, existe também essa questão que às vezes a gente quer insistir em coisas que não fazem sentido, e a gente precisa uhum, olhar para dentro e realmente ver se era realmente isso. Ou às vezes não era o momento, ou você, sei lá, criou uma estratégia que não deu certo e tal, mas é olhar para aquilo com carinho e entender, poxa, pelo menos eu fiz, eu fui lá e fiz. perfeito. Quer dizer, já foi uma cura, né? Porque você fazer já é uma cura. Isso que o Uhum, meu mentor fala assim: todo lançamento é uma cura, né? A gente fala muito da parte do digital, de se lançar e tal. Ele falou: todo lançamento é uma cura. Pode ser que você não obtenha o resultado que você quer hoje, mas você vai trabalhar para isso, você vai olhar para isso, para que no próximo você tenha resultados melhores. O que a gente não pode é desistir. E às vezes a gente fica exatamente. criando desculpa, realmente. Porque eu também já fui uma pessoa assim: não, deixa para depois. Não, não é para mim. Não, mas essa pessoa já tem muito tempo. Não, esse negócio aí é para que. Ou então, essa pessoa começou agora, já está dando resultado, eu não vou conseguir. Então, eu tinha essa cabeça lá atrás. Uhum, Eu também era uma mulher que que eu acreditava que, não é para mim isso, não sou boa o suficiente, meu negócio não é isso e tal. Mas quando a gente começa realmente a se buscar, a entender as coisas, né, em busca do autoconhecimento, entender tudo isso, você começa a falar, poxa, era insegurança, era medo, era o julgamento, o auto-julgamento, que eu acredito que ainda seja algo que nos bloqueia mais ainda, porque não é o uhum, julgamento do outro, às vezes. Não, às vezes as pessoas nem estão te julgando. Porque às vezes a gente uhum, pergunta assim, a pessoa fala assim, olha, mas as pessoas vão me julgar, tá? Ou as pessoas vão falar de mim e tal, mas aí você pergunta, tá, quem são essas pessoas? Lista para mim quem são essas pessoas que vão te julgar, que você fala tanto, você tem tanto medo desse julgamento. A pessoa não sabe uhum, dizer. Fala, bom, então se você não sabe nem dizer quem são, é coisa da tua cabeça e é coisa do seu auto-julgamento. uhum. Então, tem muito disso, realmente, as empreendedoras que estão nos ouvindo aí, né? A gente precisa entender isso e começar a realmente ressignificar, realmente entender todo esse processo. E, Jennifer, para a gente terminar, eu queria saber de você, como essa experiência ajudou a impactar a sua jornada, principalmente nesse processo? Nossa, me ajudou demais, porque quando eu fiquei assim num período da minha vida muito desconectada do meu sentir, né? Uhum, Então isso me levou a ter uma crise de identidade, porque eu trabalhava no corporativo e sim, eu vi que aquilo começou a não fazer sentido. E aí, por isso que eu falo, né? A gente recebe os sinais, né, as intuições, e eu recebia como se fosse uma intuição, falando assim: não, esse é seu caminho, não é por aí, não é isso que você veio fazer. Só que eu falei, tá, mas eu vou fazer o quê então? Porque eu foquei naquela carreira e eu não pensava em fazer outra coisa. uhum, Então, isso me levou a uma dor muito grande, assim, de crise de ansiedade, de crise de identidade, porque eu não tinha esse autoconhecimento de mim, eu não sabia o que, que eu era boa, o que, que eu não era, o que, que eu podia fazer, o que, que eu não podia. Faltava esse autoconhecimento, né? Esse mergulho interno, né? Eu não tinha, eu era uma pessoa totalmente voltada para fora, né? uhum, Então, isso me levou a investir muito em autoconhecimento, em terapia, e aí foi nesse processo, né, de buscar a minha verdadeira vocação, que aí eu comecei a descobrir o que, que era a minha missão de vida, porque eu também acreditava nisso, né? Eu acreditava que a minha missão de vida era ser bem-sucedida no meu trabalho, era fazer um trabalho que impacta a sociedade, só pensava lá no nível 3, eu não sim, pensava no nível 1. E aí, uhum, quando eu cheguei nessa compreensão que é você, o seu verdadeiro trabalho é você com você, tudo mudou, porque o nosso verdadeiro trabalho é expressar quem a gente é. E aí a gente precisa desse autoconhecimento para saber o que, que a gente tem de melhor para entregar para o mundo.
E aí, quando eu comecei a me conectar com essas partes minhas, aí começou a fazer sentido. E aí foi nesse processo que a Lucidez na Alma nasceu. Então, falar sobre missão de vida é algo assim que eu gosto muito, porque tem a ver com a minha própria história, né? Eu era uma pessoa totalmente perdida e desconectada na minha missão, eu não sabia nada o que era isso. E aí eu fui indo por esse caminho, né? De me colocar no meu lugar, né? Eu não estava no meu verdadeiro lugar. Aí eu fui indo pro meu verdadeiro lugar. Olha que incrível isso, né? Ou seja, quando a gente vai passar por um processo, a gente vai ajudar um cliente, uma mentoria, algo do tipo, a gente primeiro tem que passar pelo processo. Eu acredito muito nisso, né? A cura vem primeiro em nós, e depois eu vou ajudar o outro. Porque você entende o processo do outro. Aquilo que o outro, né, está sentindo, você já passou. E aí fica muito mais fácil, tem muito mais clareza de ajudar o outro, porque você sentiu na pele o que a pessoa está sentindo naquele momento. Né? Exatamente. Incrível. Então, Jennifer, eu queria que você passasse agora, já para a gente ir, né, para a finalização, passar seus contatos, falar um pouco sobre sua mentoria. Então, para quem quiser acompanhar meu trabalho, é @lucidez na alma, né? Eu trabalho com essa parte de ajudar as pessoas a ver o que está impedindo elas de serem elas mesmas, né? Se conectar com os talentos que elas tenham, com o seu servir no mundo, né? Para ter essas novas oportunidades profissionais. Então, se fez sentido para você, a minha mentoria, o programa Asas, pode te ajudar nisso. Então, fique à vontade lá para me chamar, né? Lucidez na Alma, que será um prazer falar com você. Ai, que maravilha. Eu quero te agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui para gerar essa consciência nas mulheres que estão nos ouvindo e falar que é aquela coisa, né? A gente precisa se voltar para dentro primeiro. Não tem outro caminho. Eu não vejo outro caminho a não ser esse. Né? A partir do momento que a gente passa por esse primeiro nível, como a Jennifer falou, os outros níveis vão acontecendo de forma muito natural. Porque você está exalando aquilo que você é, aquilo que você acredita, que está na tua missão, no teu propósito, e isso vai sendo muito claro, você vai tendo clareza, as coisas vão acontecendo, as pessoas vão percebendo, e as pessoas também querem aprender aquilo, querem entender como que isso funciona, como que é tudo isso, e a gente começa a mostrar realmente quem nós somos de verdade. É isso que eu acredito. Então, Jennifer, muito obrigada pela sua disponibilidade, tá? De você estar aqui falando por esse tema. Eu queria que você deixasse uma última mensagem aqui para as mulheres protagonistas que estão aqui nos ouvindo. Então, eu agradeço por todos que estavam aqui nos ouvindo, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. E a mensagem que eu deixo final é: sucesso para mim, na minha visão, é ser você mesma na sua máxima potência. Então, quando você faz isso, tudo mais lhe será acrescentado, né? Então, essa é a minha mensagem final. Olha que lindo, gente. Exatamente isso, é nisso que eu acredito também. Muito obrigada, viu, Jennifer, pela sua disposição de estar aqui com a gente. E, pessoal, mulheres, então nós vamos terminando aqui o programa Elite Rosa na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Não esquecem de me seguir também no Instagram, @FabiSama, e no LinkedIn, Fabiana Sampaio Machado. Seguem também a Jennifer, @Lucidez na Alma, lá você encontra conteúdo, você pode falar com ela, inclusive, sobre a mentoria. E lembrem-se, mulheres, quando juntas, né? Quando nós nos juntamos, quando a gente descobre realmente que juntas somos ainda mais fortes, nada pode parar, gente. Nada. Então, espero vocês na próxima semana. Um forte abraço e até mais. Beijo, Jennifer. Tchau, Rádio. Bom carnaval para todos. Tchau, tchau.